é que a maioria dos torcedores não vai para o estádio para torcer pelo seu time, mas para torcer contra o outro. E não é esse o caminho. Quem decide ser professor, quem resolve atuar com a educação, é alguém que não desiste. Essa é ponto de partida, né? Salve, salve, moçada do esporte, começando por aqui mais uma entrevista semanal dentro do projeto Tempo Todo, aqui na Casa da Terra Vermelha, entrevista de número 26. Fui contar porque vinha falando em próximo de 30 que estaríamos, essa é a entrevista número 26. Novamente com uma grande presença, estou me referindo ao convidado que aceitou prontamente o nosso convite, e isso já me deixa bastante feliz e satisfeito. É o diretor do Colégio Evangélico Augusto Pestana, professor Gustavo Malchitsky. Seja bem-vindo à Casa da Terra Vermelha. Como vai a vida, Gustavo? Muito obrigado, Luiz. É uma alegria estar aqui, uma alegria pelo convite também. A vida vai indo, depois de quase 40 anos de lida nas escolas, trabalhando. É o que me alegra ainda hoje. Esse é o motivo de todos os dias levantar e ir para o trabalho. Então, são quase 40 anos de estrada aí, trabalhando em escola, dentro da área da educação física e da gestão escolar. Então, isso é o que me move ainda. Essa conta para mim não fecha, quase 40, começou com 12? Não, eu já fiz 57. Mas começou cedo. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Educação Física com 20 anos e imediatamente comecei a trabalhar. Então são 37, quase 40. Não sou da matemática, mas estou quase lá. Certo. E nessa caminhada eu tenho também agora, completei nesse ano 30 anos em direção de escola. Isso também é uma coisa que me alegra. Hoje, dentro da nossa rede sinodal, nós somos só 3 colegas que temos essa caminhada já de 30 anos completos nessa tarefa de direção de escola. Então é uma alegria também. Sem dúvida. Essa decisão, a escolha pela educação física, tinha outras opções, outras preferências também, ou já foi direto para essa área? Começou, na verdade, o meu contato com o esporte, com a atividade física. Primeiro vem da infância. Eu cresci no oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, uma cidade pequena. Ia na aula de manhã, almoçava, tradicionalmente nas famílias alemãs, ajudava a mãe com louça e limpar a cozinha, arrumar tudo, fazia as tarefas e brincar na rua. Então subia em árvore, andar de bicicleta, andar de patins, jogar bola, essas coisas de gurizada que se permitia numa cidade pequena, né? Então, desde lá. Aí, em 1978, quando eu tinha 13 anos, nós nos mudamos, pela tarefa do meu pai, de Marechal Rondon a Toledo. E em Toledo eu tive um professor de educação física fantástico e que assim, me abriu alguns caminhos. Primeiro, eu comecei a treinar voleibol. Existia no Paraná, naquela época, um projeto muito bacana de os municípios terem equipes para a disputa do campeonato paranaense. Então, havia uma regional, depois havia a final estadual. E eu disputei durante 2 temporadas, joguei lá. E eu comecei a treinar, mas ele era também, o nosso treinador era também o meu professor na escola. E na escola foi que ele teve a sabedoria de nos apresentar para todos nós, colegas, o esporte em si. Era atletismo, vôlei, basquete, futebol, né? A escola também tinha a estrutura que permitia isso. Então, lá que começou essa paixão pela atividade física mais organizada, vamos dizer assim, de treinamento, né? Então, foi de lá. Depois, eu fui estudar no Colégio Sinodal em São Leopoldo, e aí, por afinidades, o meu grupo de amigos era o grupo do basquete. Eu joguei basquete, joguei Olimpíada Nacional das Escolas Evangélicas, que existe até hoje. A Olimpíada que eu joguei foi aqui em Panambi, vindo de São Leopoldo, jogamos em Panambi. E
daí, de lá, a decisão para a educação física, ela não foi tão difícil assim, né? Eu, de fato, gostava disso, gostava da atividade física, gostava de estar ao ar livre, né? Mas tua pergunta inicial, havia uma outra possibilidade? Bom, eu estava ali na época de fazer a inscrição para o vestibular na URGS, entre engenharia elétrica e educação física. Áreas absolutamente opostas entre si, né? Mas optei pela educação física e não me arrependi em nenhum momento nessa caminhada toda. Então, foi lá que começou, em 78, 79, com um exemplo de um professor dedicado e que soube nos levar, nos despertar para o gosto pelo esporte, né? Então, o início disso tudo, eu acho que está realmente lá atrás. Eu pulei a pergunta e aí acabou já respondendo, que a pergunta inicial era, após essa nossa introdução, era o que o Gustavinho fazia, né? Sim. Já corria, então, atrás da bola, a mãe tinha que chamar para dentro no anoitecer. Assim, cidade pequena, né? O meu pai é pastor da SLB, então a gente morava ao lado da igreja. E na cidade lá, o sino da igreja tocava às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Então, 6 da tarde tocou o sino, a gente sabia que era hora de começar a voltar para casa, né? E como a cidade não era grande, o sino a gente ouvia o sino de qualquer lugar. E aí era hora de voltar, né? E isso sempre funcionou, né? Sem muito estresse, assim, porque não tinha muita discussão. Era hora de voltar para casa e aí banho, jantar, arrumar as coisas para o dia seguinte, né? Mas a gente tinha N atividades, né? Qualquer terreno virava um campinho, né? Botava 2 goleiras, 2 pedaços de lenha ou 2 tijolos, chinelo, virava uma goleira, né? Então se jogava, se brincava muito. Mas também andar de bicicleta, se podia andar pela cidade inteira. A cidade naquele período foi asfaltada, aí começou um grande movimento de patinação, então nós patinávamos pela cidade, direto tudo asfalto, uma cidade plana, né? Então, eu tenho amigos ainda daquela época com os quais eu me correspondo, ainda hoje, né? Então, já havia, sim, atividade física desde aquela época, desde pequeno, né? Os Malchits que são fortes nessa região do Paraná? Não. O meu pai, ele é natural do norte de Santa Catarina. Mas, pela função de pastor, quando ele se formou, ele foi enviado para aquela região lá. E, na verdade, foi enviado para uma vila ao lado de Marechal Rondon ainda, onde nem luz elétrica existia, né? Ele recém-casado, minha mãe, uma menina da cidade, de São Leopoldo, e foi para lá como grande parceira, que sempre foi dele, continua sendo, mas se meteu lá no interiorzão, no meio do mato, onde não tinha nada. Ela conta até hoje que as minhas roupas de nenê, fraldas e coisas eram passadas com ferro à brasa. Então, isso é uma coisa que para nós, eu conto isso para as minhas filhas, elas acham difícil de acreditar, né? Mas é fato. Deve ter ouvido, se não essa frase, mas uma parecida que eu cresci ouvindo, quando o pai dizia para a mãe: como é que nós demos conta de tudo isso? Sim, né? sim. Histórias parecidas. Histórias semelhantes. E depois, assim, ele foi para Marechal Rondon, Toledo, e aí depois de Toledo, ele encerrou esse período dele lá na região do oeste do Paraná, e hoje eles residem em São Leopoldo, pai aposentado, né? Então os dois estão lá. Mas não é de família, o fato é de nós termos estado lá nesse período em função do trabalho dele, né? A igreja tem este hábito de aqueles pastores recém-formados são enviados a alguma comunidade. E foi o que aconteceu com ele, acabou se identificando com aquela região, gostando, tem amigos lá até hoje, mas não tem nada de relação familiar com aquela região, é só afetivo. Certo. Falou há pouco e a gente percebe, né, com uma recordação muito positiva das Olimpíadas Evangélicas. Sim. E eu falo com ex-colegas que também têm, né, isso muito vivo na memória, mas são outros tempos. São outros hoje, tempos. né? Elas continuam acontecendo, as competições, mas
o olhar das escolas evangélicas luteranas para essas competições já é bem diferente, concorda? Algumas escolas, especialmente aquelas mais próximas a grandes centros, elas acabaram federando os seus alunos atletas e disputam campeonatos de federações também. E isso criou uma distância maior para escolas que estão mais longe desses centros, né? E aí a própria Olimpíada tem um desequilíbrio técnico, vamos dizer assim, né? Mas o espírito dessas Olimpíadas das escolas evangélicas, a vontade de continuar fazendo e o desejo dos alunos de participar, esse permanece. Permanece. Isso a gente percebe. E esse ano foi muito mais forte essa percepção, porque durante 2 anos não aconteceu, né? Então a vontade agora, esse ano que aconteceu de participar, foi muito interessante de observar nos alunos esse desejo por jogar, por estar andando de novo, saindo, né? Isso é muito interessante. Eu tive a honra de participar de Olimpíada das Escolas Evangélicas como aluno, depois como treinador, e por várias vezes como diretor de uma escola que não tinha equipe, portanto, como membro do Comitê Olímpico, né? Então, eu estive presente em várias Olimpíadas. E é um movimento muito interessante, é um movimento muito bacana. E ele deixa marcas assim, que são inesquecíveis, de fato são, né? Para cada um que pode participar, da forma como for. Sem dúvida nenhuma. Os nossos cerca não, agora eles são 250, batemos essa meta essa semana, esse número de 250 inscritos no canal, e os visitantes, digamos, incidentais, né, e que estejam nos assistindo, podem estar perguntando por que, junto do professor Gustavo, aqui o diretor do CAP, a tocha nem todos sabem ou lembram, então vamos voltar a 2016, como conquistou, porque isso é uma conquista. Né? Foi um desafio para os brasileiros que se apresentaram como candidatos a transportar, a carregar a tocha da nossa Olimpíada por alguns metros aqui na cidade, ou em todas as cidades por onde passou. Como foi todo esse processo? Relembra para nós, Gustavo? Esse processo começou em final de fevereiro de 2016, quando se abriram as inscrições para o revezamento da tocha. Mas ele não era uma inscrição voluntária. Eu não poderia me inscrever. Alguém deveria me indicar. E então uma colega, a professora Mariluza Lucchesi, decidiu escrever e me inscrever, e escrever rapidamente, assim, alguns, acho que foram 3 parágrafos, alguma coisa que, no olhar dela, me fizesse alguém merecedor de participar desse processo. E isso foi enviado, então, para os patrocinadores, né? Eram 4 indicações, 3 patrocinadores e o próprio Comitê Olímpico, e um dos patrocinadores aceitou a minha história e me patrocinou, me escolheu para ser o transportador, um dos condutores da tocha aqui em Ijuí. E aí a gente foi todo um processo de cadastramento, de validação de dados, precisa-se dizer isso, um processo extremamente bem organizado. E esse foi um dos grandes aprendizados, isso que eu não estava nem envolvido no próprio processo olímpico, né? Só nessa questão da condução da tocha, mas um processo extremamente bem organizado, né? Basicamente o que a Mariluza contou, e foi da minha insistência, eu acho que isso a gente pode também conversar um pouquinho, em educar as torcidas. Uma coisa que me chateia muito no esporte hoje, especialmente no futebol, é que a maioria dos torcedores não vai para o estádio para torcer pelo seu time, mas para torcer contra o outro. E não é esse o caminho, né? E isso é uma coisa que, como professor, como diretor de escola, eu sempre procurei mudar. E esse foi o mote da história, então, da indicação
né, dessa preocupação em fazer com que a torcida seja uma torcida educada, participativa, e a história foi aceita, e no dia 4 de julho, então, no dia da condução, eu tive a honra de, por 200 metros, conduzir a chama, usando esta tocha, exatamente essa, porque as tochas eram todas numeradas, eu fiquei com aquela que eu usei na condução da chama olímpica. Então, essa foi a caminhada. Foi meio ano de processo até que isso acontecesse de fato. Sim, e que foi um dia especial, porque exigiu, eu acompanhei como rádio o evento, e vocês ficavam em locais ou dentro de um ônibus ou em locais restritos por alguns períodos. Foi um dia completamente diferente na sua rotina. Totalmente diferente, dedicado a isso, né? A passagem da tocha em Juí era para iniciar em torno das 14 horas, acabou atrasando um pouco, mas ao meio-dia a gente já teve que estar no local combinado. Lá recebemos os uniformes, trocamos uniformes, e aí recebemos as orientações, aí fomos para um ônibus que foi nos largando, cada um dos condutores, o ônibus foi à frente da chama, então, né? Foi deixando os condutores, cada um no seu ponto, com um representante da Guarda Nacional e um escoteiro. Eles ficavam juntos. Esses pontos estavam marcados desde a véspera. Eu tenho uma foto da véspera, eu parado no ponto onde já tinha o meu número ali, eu já sabia qual era. Essa foto a gente está, nesse momento, mostrando, então. Então, e aí eu fiquei ali aguardando. Nisso veio, então, a comitiva toda, né, com a chama. Ali a minha pira, então, a minha tocha foi acesa, e eu percorri 200 metros, acendi a do último condutor aqui em Juí, que foi até o ponto final, que foi lá em cima na praça. Né? Na Praça dos Imigrantes. Na Praça dos Imigrantes, lá junto ao monumento. Né? Lá houve, então, uma cerimônia, teve danças folclóricas, né, das etnias, foi muito bacana. E aí, imediatamente atrás, já passava um segundo ônibus, onde nós, então, éramos recolhidos para sermos levados ao ponto inicial de novo, onde daí recebemos a tocha, recebemos as nossas roupas originais de volta, e aí fomos dispensados. E eram quase 17 horas já quando encerrou o processo. Mas foi muito bacana, foi assim, é o mais perto que eu pude chegar de uma Olimpíada, né? A gente, como atleta e sempre alguém apaixonado, sabe de todas as lendas, claro, que existem acerca do fogo, né? Mas a ideia do fogo olímpico é a unidade de todas as nações, né? Em prol dos jogos, né? Em prol da paz que os jogos podem trazer. E a história conta que guerras eram interrompidas para que os jogos acontecessem, né? Então, tem um poder muito grande. Ter podido participar disso foi, para mim, um momento muito especial. Né? Tanto que eu guardo com muito carinho, ela fica exposta na sala da minha casa, lá, com realmente muito carinho de ter recebido ela de presente também do patrocinador. Então, a gente tinha possibilidade de comprar, mas os patrocinadores deram de presente para cada um dos condutores. E por isso eu tenho a minha, que eu guardo e transporto com todo cuidado. E a equipe aqui não pensou duas vezes, né? Com a Rosana, o Thiago e o Alessandro, coloca, deixa exposta, porque ela é muito significativa, assim. Para não deixar passar, voltando a essa até a sua sugestão de pauta, tem alguma ilusão que isso possa mudar, de que as torcidas possam conviver? Torcidas, a gente ainda chama, né, esses grupos, né, de torcedores, né, são facções, me chamou a atenção outro dia, tem até isso hoje. Fui agora ver o 3-3 do São Paulo com o Internacional, e ao chegar no pátio do Beira-Rio, a Independente do São Paulo, que é uma conhecida torcida violenta, sim, estava ao lado de torcidas do Internacional. Eles têm até isso. A do Inter é amiga da do São Paulo, mas é inimiga da do Palmeiras e do Corinthians, que é amiga do Grêmio. Então, é algo mais complexo do que a gente imagina, mas tem alguma ilusão de que possamos, eu colorado e o amigo gremista, ir a um Grenal de novo e sentar ao lado? Tenho para
os torcedores pessoas normais, assim como nós. Não tenho muita esperança nas organizadas. Eu acho que as torcidas organizadas deveriam ser banidas, porque elas não contribuem para os clubes, não contribuem para o espetáculo, elas afastam pessoas dos estádios, né? Porque, assim, hoje, pensar assim, estava lá a torcida do Inter, a torcida de São Paulo, lado a lado, dá para levar a esposa e uma criança junto nesse clima? Complicado, né? A gente já vai com medo para o estádio. Então, das organizadas, eu não tenho lá muita ilusão de que a curto prazo isso se resolva, né? Mas eu acho que a escola, com a sua atividade regular de escola, fazendo programas e conversando sobre isso, mostrando essas questões, eu acho que é pela escola que pode passar um processo, eu diria assim, é um pouco pesado, mas vou usar a palavra da mesma forma, um processo de civilidade, né? Eu entendo que se a gente vai a um estádio, vai a um ginásio, a gente vai para torcer pelo time da gente e não contra o outro. Eu sonho com poder, isso assim, coisa de jogo de gurizada. A gente jogava, um ganhava, um perdia, a gente saía, sentava, tomava junto uma coca, né? Tomava um suco, uma água, o que fosse, e estava lá batendo papo. Esse seria o espírito do esporte. O esporte deveria servir para isso, né? E eu tenho uma esperança de que as escolas contribuam muito para isso. Mas, de novo, nas organizadas, a minha ilusão não vai tão longe assim. Mas eu acho que com um bom trabalho das escolas, um trabalho bem feito, a gente consegue um nível de convivência bem aceitável, em que é possível, sim, um gremista e um colorado sentarem juntos, ou no Beira-Rio ou na Arena, assistir um Grenal, e inclusive ser cumprimentado pelo vencido ao final do jogo, se houver um vencedor. Eu acho que esse é o espírito, né? E isso a gente deveria conseguir. Eu acho que a gente não deve desistir de tentar isso, de buscar isso. E aí eu vejo nas escolas assim, um grande caminho para isso, né? Se não for pelas escolas, trabalhando as crianças já para isso, para que esses adultos depois tenham esse espírito, sozinho não vai acontecer. Não tenho essa expectativa de que isso, do acaso, se resolva, né? Tem que haver um programa, um trabalho bem feito. Eu acho que as escolas são o ponto-chave aí. E agora eu fico pensando, quando fala em não podemos desistir, para mim essa é a grande frase, e me vem logo à mente o livro do Juca Kfouri, Por que Não Desisto, né? E Larry Wisniewski, que mais de uma vez, né, esteve no CAP, sim, dizendo certa amigo. Vez... Né? Grande amigo. Grande amigo, dizendo certa vez que para uma plateia de professores que os pequenos não poderiam saber que a gente vivia numa sociedade sem chances, né? Então, o não desistir, né, professor? Essa é a tarefa da escola, né? Quem decide ser professor, quem resolve atuar com a educação, é alguém que não desiste. Essa é ponto de partida, né? Porque a escola tem algumas coisas assim que são, ao mesmo tempo, uma alegria imensa e uma frustração permanente. Vamos pegar dentro do esporte, mas serve para a área da música, serve para o teatro. Nós pegamos um menino, uma menina lá com 10, 11, 12 anos e começamos a ensinar um desporto, que seja o voleibol. Ele vai terminar o ensino fundamental, vai melhorando como atleta, faz a primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, tá lapidado, e aí ele vai embora. Aí ele vai para a universidade e a gente começa de novo lá com um aluno de 10 anos no ano seguinte. Então, a frustração vem disso, de que quando a gente teria uma equipe de ponta para disputar campeonatos talvez maiores, né, ou com mais chances, esses alunos se desligam da escola, né? Mas o grande desafio e a grande alegria é saber que a gente pode começar sempre de novo, e a gente começa sempre de novo, né? Essa para mim, assim, a grande questão da escola, né? Numa escola como o CAP, que tem uma orquestra, que tem grupos de teatro, vale a mesma regra,
né? Pego a minha filha que toca violino, ela começou lá no 7º ano, agora está na 3ª série do médio, tá afiadinha, né? Tá, sai perfeito, pega a partitura e toca, vai embora. No ano que vem nós temos que procurar um outro violinista para ir suprindo isso, né? Quer dizer, a tua filha está terminando também, está no voleibol também, agora que está terminando, se desliga e vai para a universidade, né? Então, é uma alegria ver a caminhada desses alunos, mas é um pouquinho da frustração de perdê-los quando eles estão no auge daquilo que a gente construiu junto com eles. Mas é o desafio permanente, por isso que a gente não desiste. Quem está na escola, a escola e o professor não desiste nunca por causa disso, né? É pela alegria dos pequenos. Esse começar de novo como diretor do CAP começa quando, professor Gustavo? A caminhada para a vinda para Ijuí foi em 2006, quando abriu a vaga aqui, e aí veio o convite por parte da Rede Sinodal de Educação para que eu me candidatasse. Em outubro, me lembro que foi durante a Expo, porque eu vim de ônibus para uma entrevista e foi muito difícil conseguir um hotel para descansar um pouco entre a chegada do ônibus e o horário da entrevista. Tudo estava lotado. Aí, após a entrevista, então, eu acabei sendo selecionado e marcamos para o dia 15 de novembro de 2006, que era uma quarta-feira, uma entrevista, então, para acertar detalhes e para, vamos dizer assim, arredondar a coisa. E aí viemos minha esposa e eu, e na quarta-feira, então, de manhã, nós definimos todos os detalhes, e aí, a partir disso, oficialmente, eu passaria a assumir, e ali entre aquele meio de novembro até o Natal, eu estive várias vezes, praticamente um fim de semana sim e um não, eu vinha a Ijuí para me reunir com a direção que estava atuando, era a professora Mônica Brandt, e com as pessoas da escola, para já fazer a transição, começar a entender, né, olhar documentos legais, documentos financeiros, começar a entender como a escola funcionava. Fizemos a mudança no início de janeiro de 2007 e oficialmente o primeiro dia de trabalho foi dia 27 de janeiro de 2007. Então já são 15 anos e meio. É uma boa caminhada. A escola de maior porte, o CAP, entre as que já trabalhou? Sim, da minha caminhada, sim. Eu comecei em Ibirubá, Colégio Sinodal Ibirubá. Fiquei um ano e pouquinho lá, e aí fui convidado a ir a Porto Alegre, no Colégio Sinodal de Salvador. Lá nós ficamos 13 anos e meio, e aí veio o convite para o CAP. Então, eu acho que foi interessante, numa escola que na época era pequena, hoje Ibirubá é uma escola maravilhosa, grande já, mas era uma escola pequena, depois Porto Alegre e agora para cá. E o futuro a Deus pertence. Certo. Nesses 15 anos, 2 que a gente pode recortar, e há pouco já citados, né, com as nossas pequenas princesas, né, a Martina e a Luísa, vivendo 2 anos de aulas em casa, a chegada da pandemia. Eu, cobrindo o dia a dia desse assunto, dessa pauta da pandemia, percebi no diretor do CAP alguém que lia as entrelinhas, todos os protocolos, muito bem informado, referência, por que não dizer, entre gestores, né? Viu a necessidade disso, não tinha outro caminho a seguir. Que experiência foi essa e ainda, de certa forma, continua, né? Porque os cuidados seguem, mas um desafio e tanto, como Sim. um diretor em meio a uma pandemia. Primeiro foi um grande susto, né? Quando isso começou, lá em fevereiro, se começavam com as coisas, né? A pandemia, eu dizia, isso não vai acontecer, não vai chegar aqui. Aí chegamos ali, meio de março, dia 16 de março, olha, as escolas estão fechando. E dia 18 de março, então, daquele ano nós fechamos.
E aí eu me lembro de estar conversando com o presidente da Associação de Pais, ele disse, são 2 semanas, que nem foi aquela vez da gripe, né? Em 2 semanas nós estamos voltando. E ele me disse, eu não tenho tanta esperança, acho que nós vamos aí para uns 40 a 50 dias. Virou praticamente 2 anos, né? Em relação à questão dos protocolos e da leitura de toda a documentação que vinha, era uma necessidade, né? Poder auxiliar outros colegas, isso foi uma consequência, né? O que eu precisava para minimizar a chance de cometer erros em relação ao CAP, aos nossos alunos, aos nossos colaboradores, era conhecer a legislação, era saber o que estava acontecendo, né? Então, era minha obrigação de trabalho ler com detalhes todos os protocolos, como eles vinham, interpretá-los, buscar informações adicionais. Então, não era uma necessidade de poder ir em outros espaços, né? Isso acabou acontecendo naturalmente, porque, de fato, eu precisei me informar, né? E eu gosto muito dessa coisa da lei, da área jurídica, né? Um dos sonhos ainda é talvez um dia fazer uma faculdade de Direito, depois de aposentado, talvez. Então eu gosto disso. Então não é nenhum peso para mim fazer a leitura desses documentos legais, né? E daí, claro, eu entendo que para algumas pessoas isso é sofrido de fazer essa leitura. Alguns colegas de outras escolas aí que acabavam ligando para perguntar algumas coisas, estavam envolvidos diretamente com pressões de pais que queriam voltar e tal. Nós tivemos a sorte de termos sido muito bem compreendidos pela nossa comunidade escolar, né? Também porque, desde o primeiro momento, lidamos com transparência, mantivemos a comunidade informada, né? Fizemos documentos publicados no nosso site sempre que havia alguma alteração. Então, eu não tinha essa pressão. Entende que a clareza na comunicação foi decisiva para não haver grandes polêmicas. Foi. Não tem nem dúvida que sem isso teria sido mais complicado, né? E também era possível essa clareza porque eu conhecia a fundo a legislação e os protocolos. Então, eu podia citar e podia ter argumentos com quem argumentasse num caminho diverso daquele que a gente estava adotando. Era invenção. Não era invenção, não era mania do Gustavo, né? É da lei, a lei é essa, está aí, e nós temos que cumpri-la, né? E nós vamos cumpri-la dessa e dessa forma. Então, isso aconteceu muito, vamos dizer assim, naturalmente, dada a situação. Não era uma situação que nós queríamos, né? Foi um período de muito aprendizado. Eu acho que todos nós, professores, os funcionários da escola, os alunos, tivemos que aprender outras formas de nos virar, né? Não fazer do mesmo jeito que a gente fazia não estava sendo possível. Tivemos que reinventar algumas coisas, redescobrir outras, né? E foi um período complexo, que de fato ainda persiste em parte. Tem algumas coisas que ainda há limitação, alguns protocolos ainda estão vigentes, embora o número de casos tenha caído muito, e o meu receio é esse, de que a legislação não seja revogada, eles esqueçam essa legislação e a gente tem planos de contingência e a gente pode ser fiscalizado a partir desses planos, né? E como está tudo tranquilo, esquece essa legislação e não revogam essa lei. Então, esse é o meu receio atual, que isso persista por mais tempo que necessário. Sim. Né? Atento a isso também. Para os pequenos, para os do ensino médio, prejuízo, aprendizado maior ou menor, para os professores dos pequenos, dos maiores, diferentes desafios. São diferentes graus de perdas que a gente passou, né? São diferentes graus. Para aqueles alunos bem pequenos que não tinham condição de acessar uma aula remota sozinhos, dependiam dos pais, para esses a lacuna que sobrou foi maior. Por outro lado, esses terão mais tempo dentro da escola para que nós recuperemos com eles essas lacunas. Isso já está acontecendo, né? Para os alunos maiores, pensando nas nossas filhas, terceira série do médio agora, elas fizeram a primeira série do médio com uma quantidade
imensa de conteúdos a serem estudados e trabalhados, fizeram em casa, sozinhos. Claro que os professores estavam ali disponíveis, né? Mas a gente percebia que a maioria, a grande maioria, se não a totalidade, sequer ligava a câmera dos seus computadores. Eles não queriam aparecer, né? Porque eu penso aí, né, as meninas não fizeram maquiagem, não arrumaram o cabelo, imagina se o professor faz um print da tela, elas vão ficar desarrumadas, coisa de adolescente, é normal, né? Para ir para a aula presencial é sempre um tempo antes para se preparar, para se arrumar, ainda que tenha que pôr uniforme, né? Mas tem maquiagem, tem isso, tem aquilo. E os meninos também, penteia cabelo e tal. Porque é a época da afirmação, né? E eles precisam isso. Então eles nem ligavam a câmera, muito menos perguntavam alguma coisa para o professor. E isso, de certa forma, a gente percebe hoje na aula presencial, como eles têm dificuldade de formular uma pergunta para a sua dúvida. Eles muitas vezes preferem ficar com a dúvida, perguntar para um colega depois, do que aproveitar o professor que agora está ali com ele e pode ajudar. São reflexos, né? E que em maior ou menor grau, mais para uns do que para outros, vai persistir por um tempo, vai persistir, né? Mas eu acho que as escolas têm tido uma caminhada de buscar recuperar essas lacunas todas, né? E as diferenças são grandes de sistemas de ensino, né? Sistema municipal, estadual e privado. As escolas privadas muito rapidamente resolveram, bem ou mal, isso é outra discussão, mas resolveram a questão das aulas, começaram a dar aulas online, né? Os sistemas estadual e municipal tiveram mais dificuldade, levaram mais tempo. E quando um desses alunos que ficou com lacunas maiores vai para o sistema privado, ele precisa de uma atenção maior para que ele recupere isso e consiga estar no mesmo patamar dos seus colegas. Então essa também é uma preocupação hoje das escolas. Isso a gente está trabalhando muito, né? Algum momento que possa, para fechar esse assunto, definir como crítico, que acordou no meio da noite ou foi de manhã para a escola imaginando, está difícil eu tomar essa decisão, isso não vai dar certo, algo nesse sentido, por mais positivo que seja e decidido e sempre atento e confiante nas suas tomadas de decisão, Gustavo? Luiz, praticamente todos. A gente não tinha certeza de nada. O que eu aprendi mais nesse período foi que uma lei que vale hoje, amanhã não vale mais, né? Para dar um exemplo bem claro, final de outubro de 2020, nós havíamos retornado com a educação infantil, havia já a autorização, havíamos recomeçado as aulas da educação infantil e havia no município um movimento de autorizar, a partir do início de novembro, o retorno dos demais, até o 5º ano. Quando nós fomos surpreendidos, no final da tarde de uma sexta-feira, se não me engano, dia 30 de outubro, com um decreto do prefeito proibindo, inclusive, a educação infantil de funcionar. Quer dizer, nós estávamos trabalhando para abrir mais e, do nada, veio um decreto fechando e encerrando também, por um tempo, a educação infantil de novo. Então, não havia certeza, não havia uma segurança de nada. Então, eu reescrevi alguns comunicados para famílias mais de uma vez, porque a gente escreve, espera, analisa, dorme sobre isso, no outro dia vai olhar de novo, no outro dia tinha mudado a legislação e aquilo não valia mais, ia começar de novo. Então, para mim, o grande aprendizado foi esse. Não te antecipa, porque amanhã pode ser diferente. E muitas vezes foi mesmo, nesse período, né? Então, nenhuma decisão foi assim tranquila ou que tenha havido uma total convicção de que podemos fazer, né? Tudo foi acontecendo, tentamos não errar, né? Não acertamos sempre, cometemos alguns erros também, mas a tentativa foi de fazer o mais equilibrado possível. Olhando para trás todo esse tempo, agora acho que deu certo, acho que foi possível. Acho que conseguimos isso, né? Conseguimos aí, não eu, Gustavo, né? Mas a equipe toda de trabalho que nós temos. Acho que passamos bastante bem, apesar de tudo. Então, mas em relação à tua pergunta, todos os momentos foram difíceis, todas as noites eram pesadas, né?
Nenhuma situação foi fácil. Porque a gente também tinha que se colocar no lugar de cada um. Né, de cada um dos alunos, de cada uma das famílias, né, das dificuldades que estavam atravessando. Tínhamos as situações de famílias com perdas de renda, que nós somos uma escola privada, dependemos das mensalidades. Né, e tinha gente que, vamos fazer o que dizer para esse aluno, não pode mais vir para a escola? Obviamente que não. Né, então, houve todo um trabalho aí também, todo um processo de compreender os momentos que cada família atravessava. E isso foi assim, bem desgastante. Né? Mas o resultado apareceu, hoje vencemos isso e estamos tranquilos de novo. Pelo menos por enquanto. Sim. Para além das atribuições como diretor do CAP, também integra o Conselho Municipal de Educação, continua reeleito. Que pautas estão em discussão para esse 2022, que possa lembrar? Nós estamos trabalhando algumas questões do próprio regimento interno, do funcionamento do Conselho. Né? Estamos rediscutindo, era uma questão importante. Agora, durante esse período, nós fizemos toda a releitura dos documentos relativos à questão da inclusão dos alunos com deficiências ou altas habilidades, superdotação, para revisitar a nossa legislação municipal, para ver se ela ainda atende também aquilo que está previsto em novas portarias, tem pareceres, resoluções também do Conselho Estadual de Educação, mas para ver se nós ainda estamos adequados. Então, de tempos em tempos é necessário revisitar. E aí o Conselho Municipal de Educação tem atribuições também que são rotineiras, né, anuais. Por exemplo, fazer o recadastramento de todas as escolas de educação infantil privadas no município. Então, nós precisamos verificar se a documentação está ok, se os alvarás estão adequados, estão dentro dos prazos, né? A documentação das escolas está ok, se as matrículas estão sendo feitas da forma correta, se as escolas informam corretamente no censo escolar tudo o que está acontecendo. Então, são atividades de rotina, isso implica em visitas às escolas, implica uma série de leituras ainda também. Né? Mas, basicamente, o trabalho do Conselho Municipal de Educação é esse. Né? A gente tem uma reunião quinzenal, não dá para querer ter pautas muito extensas, porque a gente não venceria. Né? Mas, agora, para agosto, vai ser a rediscussão, visita de novo à legislação sobre inclusão. Certo. Começando o segundo semestre, não menos desafiador que o primeiro, mas visitando os espaços da escola, dá vontade de voltar a jogar um futsal com esse novo piso da cova e do ginásio, os dois, da área coberta, como a gente chamava, né? O ginásio que tem a denominação do ex-diretor Arno Sommer, esse olhar da escola para esses espaços importantes do esporte, né, professor? A educação física e aí o esporte de rendimento, que são os treinamentos, também em função da pandemia, mas muito em função da época que nós vivemos, tem uma importância cada vez maior. E oferecer as condições para que seja feito com segurança a atividade física, assim, com menos riscos para os alunos, né, num bom ginásio, com um material adequado, isso é tarefa do gestor. Não adianta, precisa ser olhado permanentemente. Né? Mas por que eu disse agora, especialmente depois da pandemia, mas nessa época, como eu mencionava no início, eu de criança corria a rua, pegava bicicleta, pegava patins, saía. Hoje não é mais possível isso, que Ijuí não é uma cidade ainda das mais perigosas. Né? Mas a gente protege os nossos filhos, né? Vão ficar mais em casa, coisa que não era necessária. Então, só por aí a gente tem um grupo muito grande de crianças e adolescentes quase sedentários. E aí a educação física pode ser um caminho, né? Tem que ser o caminho. E com o esporte de rendimento, que é uma coisa que, no caso do CAP, é uma tradição da escola. A escola tem isso desde sempre foi, nas Olimpíadas, uma das escolas a ser batida. Né? A gente tem, eu que fui atleta e fui professor,
treinador, a gente sempre tinha isso, né? O CAP era a escola a ser batida. E manter essa tradição e oferecer essa atividade para os alunos é imprescindível, né? Então, eu acho que a gente precisa ir modernizando. Esse piso que foi colocado é um piso moderno, um piso novo, um piso que diminui impactos, né, para joelhos, coluna, tornozelos, e aí, além do que, dá um ar novo também, de alegria e que motiva. Isso também é importante. Sabe que eu tenho minhas informantes em casa, né? Daí outro dia eu fiquei sabendo que o diretor teve que abandonar a sua área administrativa e descer para a quadra. Em que circunstâncias foi isso e que valor, que sentimento teve ao retomar uma aula, um treinamento de voleibol, Gustavo? Primeiro, a saudade da beira da quadra é permanente. Hoje eu trabalho muito mais no escritório e a saudade da beira da quadra, ela me persegue. Escuta aquele batido de bola. É diário, né? Então, de vez em quando tem que descer, dar uma olhadinha, só dar uma espiada, assim. Mas o que aconteceu foi que a gente retornou no ano passado com as aulas presenciais e havia já uma possibilidade de começarmos a retomar os treinamentos, né? Mas o nosso professor estava com problemas de saúde, estava afastado, né? E nós não sabíamos como seria esse ano agora. Então, não havia sentido de, naquele momento, buscar um novo profissional para começar um trabalho num segundo semestre do ano, né? Sem saber como seria para esse ano a continuidade disso, né? Não era justo com o profissional, porque se eu contrato um profissional de fora, eu obviamente crio nesse profissional algumas expectativas que poderiam ser frustradas após 6 meses de trabalho, né? Então, essa é uma questão. E a outra é um custo para a escola que também teríamos sem saber se teria continuidade. Qual foi a solução? Retomar lentamente, voltando o professor para a beira da quadra, deixa o diretor lá no seu escritório, fecha a porta e o professor bota de novo um tênis, um calção, uma camiseta e vai para a beira da quadra, né? E aí, claro, juntei categorias diferentes, porque ali naquele momento a intenção só era manter a chama acesa, né? Para que, se esse ano a gente pudesse voltar como pudemos, de forma presencial para todos, aí sim estruturar de novo todo o trabalho com treinamentos e aí sim com um profissional que possa ter uma expectativa de seguir conosco, né? Então, essa foi a caminhada. E foi muito bacana porque houve uma receptividade muito grande. Eu comecei primeiro com o voleibol feminino. Alguns dias depois, já os rapazes também estavam batendo a minha porta lá. Tá, e nós, quando é que nós vamos ter também? Aí tive que arranjar mais um horário também, né? E aí, então, eu fiquei com 2 tardes por semana dedicadas a isso, né? Para mim foi maravilhoso porque é a minha origem, né? E como eu disse, a saudade da beira da quadra, ela é permanente, ela não é do DNA, vamos dizer assim, né? Foi a minha formação inicial, então é permanente. Mas foi muito bacana. E a receptividade dos alunos foi muito grande. Isso me gratificou extremamente, né? Então, também passa por isso. Mas também, eu acho que, nem sei se tanto ter aula com o diretor, mas ter treino de novo, né? Eu acho que isso, para eles, foi maravilhoso. E foi muito bacana, foi uma experiência boa. E eu não descarto, se precisar, estar na beira da quadra de novo, porque o retorno é muito imediato, é muito bom estar ali. Então, tá, e aí o atleta, o medalhista, o competidor Gustavo, que fica, né, na história, tem hoje o quê? Que tipo de cuidado com a qualidade de vida? O seu Mogen esteve outro dia aqui, nesse mesmo programa, e disse que quem pratica esporte tem mais 4 anos de vida. Ele disse, eu quero esses 4 anos de vida, então eu vou seguir batalhando por isso.
contigo. Tira tempo para isso? Tem disciplina também? Quando o assunto é atividade física, pedala, nada, corre? Eu pedalo, assim, já tenho pedalado menos do que eu gostaria nesses últimos tempos agora. Eu caminho, finais de tarde, bem seguido, faço pilates para manter a estrutura, especialmente coluna, né? A gente, perto dos 60 anos, tem que ter esses olhares. Nesse semestre agora, a partir do crescimento do pádel de novo aqui em Ijuí, eu tenho jogado pádel. Eu joguei em Porto Alegre durante muitos anos antes de vir para cá, né? E nós jogávamos semanalmente, tínhamos um grupo que jogava, e aqui não tinha quadra. E agora nós temos dois espaços com quadras, né? E eu tenho jogado. E aí a gente tem alguns horários que, sim, disciplina, quintas-feiras, às 6 da manhã, das 6 às 7, toda quinta-feira, chova, faça sol, frio, calor, a gente está lá. Então, por opção este horário ou por falta de horário na quadra? Por opção, né? Porque aí eu consigo, no meu caso, por exemplo, termina às 7, ainda vai em casa, toma um banho, antes das 7h30 já está na escola, quando a aula começa já está no batente, né? E assim os outros parceiros também, os desse horário, né? Então, de alguma forma eu procuro manter uma atividade física, né? Faz parte, eu sinto falta, né? Se eu não faço nada, eu sinto falta. Quando eu viajo a trabalho, tênis, um calção para uma caminhada, sempre está na mala junto, porque às vezes não dá, a gente leva o tênis para passear, né? Não tem como, a programação é muito extensa, enfim, mas eu não vou deixar de fazer se houver o tempo, porque eu não tenho equipamento, então eu sempre levo isso junto, né? Eu procuro ter uma disciplina para fazer. Eu também quero, pelo menos esses 4 anos mais. Também quero? Quero, estou apostando neles. O que eu tenho ouvido aqui, quando a pergunta e o assunto gira em torno disso, é que o dia é outro quando se começa, como no seu caso, a quinta-feira, com essa atividade do pádel. O dia já vai ser diferente. Não tem nenhuma dúvida. Eu, durante bastante tempo, consegui caminhar pela manhã. Das 5 às 6 da manhã eu caminhava. Aí tive um acidente doméstico, fraturei o pé, tive que fazer uma cirurgia, isso, para retomar esse hábito de novo, não funcionou mais, né? Mas o dia funcionava muito melhor, porque caminhando especialmente, né, nesse caso dessa minha experiência, já passava a agenda do dia, porque o caminhar é um ato solitário, né? Ainda mais nesse horário, não tinha companhia. Então, passava a agenda do dia, já, né, tinha o meu momento de meditação, as minhas conversas com Deus, eu fazia tudo ali, já estava, né, e fazia a minha caminhada. Então, o dia, de fato, é outro, né? Eu recomendo para quem pode, quem tem a disciplina ou consegue iniciar o seu trabalho um pouco mais tarde, que comece o dia fazendo uma atividade física, porque o dia rende muito mais. Vale a pena. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui à Casa da Terra Vermelha. Agradecido. Eu que agradeço. Um agosto abençoado para o CAP, para todos. Amém, para todos nós. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Diretor do CAP, Gustavo Malchitsky, aqui conosco nessa entrevista, dentro do projeto Tempo Todo, na Casa da Terra Vermelha. A sugestão é aquela de que você, se houver interesse, pode se inscrever no canal, acionar o sininho que fica um pouco mais à direita, como é mostrado nesse momento. Também pode deixar um gostei e fazer referência também à trilha que roda nesse momento, que é da banda Fancalister de Porto Alegre, que autorizou, cedeu todos os seus CDs, todas as suas produções para a Terra Vermelha, e para o tempo todo. E como disse o nosso editor de imagens aqui, o Tiagão, todas são boas, Luiz. Pode aproveitar qualquer uma. Parabéns para a Fancalister, muito obrigado pela parceria aqui, porque isso não deixa de ser uma parceria. Cuidem-se bem. Um dos assuntos aqui me permite fechar com a frase do apresentador da TV Cultura,
Juízo, torcida brasileira. Professor Gustavo assina embaixo aqui. Até a próxima.